Olá, turma. Na aula passada eu pedi para que vocês fizessem a letra A, letra B e letra C da página 38 da seção Focus on Language. Tá, mas antes da gente começar a correção, eu só queria alertá-los que apenas 8 alunos responderam a lista de chamada. A Isabela Cursinho, a Bruna, a Giovana, a Lara, a Brenda, a Maria Eduarda, o Marcos, a Bianca e a Ingrid. Tá? Na turma nós temos mais que 8 alunos. E somente 6 alunos responderam e enviaram aí o exercício, que foi a Lara, né, que foram a Lara, o Marcos, a Bianca, a Ingrid, a Maria Eduarda e a Isabelle. Foram os únicos aí que responderam, que enviaram os exercícios, tá? A Isabelle esqueceu de assinar a lista de chamada, enviou o exercício, porém não assinou a lista de chamada. Tá, mas não tem problema. Mas mesmo assim, não esqueçam de assinar a lista de chamada quando vocês assistirem às aulas e nem de enviarem os exercícios, tá? Por favor. Então, assim, assistam às aulas e enviem os exercícios caso vocês não tenham enviado. Respondam à chamada. Então, vamos à correção. A letra A, nós já tínhamos feito a primeira, tá? Que foi... Nós temos o que se pede, né, nessa questão. Vocês iriam ler essas afirmações que tem aí na letra A e vocês deveriam associar essas afirmações às palavras que estão nesse retângulo grande aí de cor amarela. Creio que seja amarela essa cor aqui. Nós já tínhamos feito a primeira afirmação. A primeira afirmação ela estava associada à letra A, que é liver. Liver quer dizer fígado. Então a primeira afirmação aí nós já tínhamos feito. A segunda afirmação aí equivale a bone marrow, que equivale, a spinal cord. Spinal cord, que equivale à coluna vertebral. A terceira afirmação equivale à letra B, bone marrow, tá? Que é medula óssea. E a última afirmação equivale à letra C, que é brain, cérebro em português. Tá? Então, essas são as respostas do exercício da letra A. Tá? Vocês deveriam associar as palavrinhas desse retângulo grande às suas afirmações e na lacuna que está à frente aí das afirmações, vocês iriam colocar a tradução dessas palavrinhas aí. A tradução de cada uma, no seu devido lugar, claro. A letra B pede o seguinte: complete as afirmações, as frases abaixo, com as palavras que estão em negrito. Aí eu tenho aí harvest, endangered, replaced e breed. Vocês iriam colocá-las aí nos seus devidos lugares. Aí eu tenho aí letra A. A letra A se completa com harvest, tá? We can harvest good vegetables and fruits this year. A letra B nós completamos com replaced, tá? Então a frase fica: People say that no organic fruits are going to be replaced by genetically modified ones. A letra C nós completamos com endangered, tá? E a frase fica da seguinte forma: The Sumatran tiger is considered an endangered species. E a letra D nós completamos com breed. Do American Bulldogs also breed in Canada? Tá, então essas são as respostas aí da letra A e da letra B. Na letra C, vocês deveriam ler um texto e desse texto vocês deveriam colocar aqui 5 cognatos. Tá, o texto estava disponível abaixo do vídeo da aula passada. Tá, então vamos lá. O título do texto é A Day at Work, um dia de trabalho. Então, nesse textinho vocês deveriam colocar os cognatos, 5 cognatos na letra C. Tá, os cognatos desse texto são os seguintes, tá? Vou falar só 5. Union, que quer dizer união. Tá? Lembrando que cognato é aquela palavra que quando a gente bate o olho a gente já consegue identificar porque ela aparenta muito com as nossas palavras da língua portuguesa. Union parece com união, tá? Cognato. Outro cognato que nós temos aqui é o comprehensive, que parece muito com compreensivo. Tá? Então, outro cognato, segundo. Terceiro cognato, topics. Topics parece com tópicos, tá? Então, o terceiro cognato. Quarto cognato que nós temos aí, nós temos o secretary. Secretary parece com secretária e é secretária em inglês, tá? Então, parece com a tradução na língua portuguesa, secretary é secretária. Outro cognato que nós temos aí, notes. Notes, olhando bem, a gente já consegue entender que é notas. Tá? Então, notes é um cognato. Deixa eu ver se tem outro cognato aqui no final. Ah, tem final. Final, em inglês, quer dizer final. Parece com a nossa palavra final no português. Os dois têm o mesmo sentido, então final é um cognato também. Tá? Então, essas aí são alguns cognatos encontrados no texto. Vocês deveriam colocar esses cognatos aí na letra C do livro de vocês. Tudo bem?
Antes da gente continuar no livro, eu queria explicar mais um pouco. Eu já tinha falado sobre os cognatos, eu vou falar de novo sobre os cognatos, falsos cognatos, boring words e aliteração de palavras. Tá? Os cognatos, como eu já disse na aula passada, são aquelas palavrinhas que quando a gente bate o olho, a gente já consegue identificar a sua tradução. Tá? E além de ter essa aparência com as nossas palavras, elas têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Que é o caso dessas palavrinhas que eu acabei de falar aqui do texto. Tá? Outros exemplos de cognatos que nós temos, eu até anotei aqui, nós temos attention. Attention quer dizer atenção. Se vocês repararem, o attention é bem parecido com a sua tradução em português, que é a atenção. Etimologicamente, os cognatos eles têm a mesma raiz das suas traduções aqui, no caso da língua portuguesa, tá? Etimologicamente. Outro exemplo de cognato que eu botei aqui, example. Example quer dizer exemplo, parece muito com a sua tradução no português. Tá? Parece tanto na escrita e tem o mesmo significado. Outro cognato que eu botei aqui, material. Material, então, é um cognato perfeito, porque tem a mesma escrita, porém só muda aí a tradução. A tradução não, desculpa, a pronúncia. Tá? Lá eles falaram material, aqui nós falamos material, então material é um cognato perfeito. Tudo bem? Então, os cognatos são aquelas palavras que parecem, por exemplo, no caso do inglês, a palavra em inglês parece com as nossas palavras em português, né? Parecem com as suas traduções e possuem o mesmo sentido. Attention parece com atenção e tem o mesmo sentido. Tá? Então, isso caracteriza um cognato. Já o falso cognato, ele parece uma coisa, porém se traduz de uma outra forma. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui pretend. Pretend quer dizer fingir. Porém, quando a gente olha a palavra pretend, a gente, por alguns milésimos de segundo, a gente entende que pretend é pretender, porque parece muito com pretender no português. Porém, pretend quer dizer fingir. Tá? Então, nesse caso, pretend é um falso cognato, false friend. Tá? Um outro falso cognato que nós temos é exit. Exit, em inglês, quer dizer saída. Porém, a escrita do exit parece muito com êxito da língua portuguesa. Tá? Então, as pessoas confundem o exit com êxito. Tá? Porém, exit quer dizer saída. Então, exit é um exemplo aí de falso cognato. Um outro exemplo de falso cognato que eu botei aqui, some, S-O-M, some. Se a gente olhar, a gente pensa assim que é a palavra some. Né? A gente vai pensar que essa é a sua tradução. Porém, o some, ele é um artigo em inglês e a tradução dele é algum, alguma, alguns, algumas. Tá? Então, some também é um falso cognato. Tá? Falso cognato, então, são aquelas palavras que parecem ser uma coisa, mas na realidade são outras. Tá? Também existem as boring words. O que são boring words? Boring words são palavras emprestadas. Como assim palavras emprestadas? São palavras que eles usam na língua inglesa e que nós usamos aqui também, com a mesma escrita, muda a pronúncia, claro, devido ao sotaque, porém também com o mesmo sentido. É o caso de off. Né? A gente costuma ver nessas lojas de shopping, ou não necessariamente lojas de shopping, várias lojas, eles usam o OFF para indicar o desconto. Por exemplo, 50% de desconto, eles falam 50% off. Então, esse off é usado tanto em países de língua inglesa quanto aqui no Brasil. Tem o mesmo sentido. Tá? Então, off é uma boring word, é uma palavra emprestada. Um outro exemplo de palavra emprestada que nós temos aqui é o post. Post de postagem, por exemplo, eu fiz um post na internet. Então a gente fala post. Né? Claro, muda a pronúncia um pouco por causa da língua, porém a mesma escrita e o mesmo sentido. Post é postar, é a postagem. Então nós usamos a palavra post e ela é uma palavra emprestada, uma boring word. Outro exemplo aí de palavra emprestada é o like. A gente fala, deixa o seu like na minha foto, ou deixa o like no vídeo. Esse like quer dizer gostei em inglês. Claro, algumas vezes a gente fala, deixa o seu gostei aí, deixa o seu joinha. Mas muitas pessoas falam like. Então, like também é uma boring word, é uma palavra emprestada. E um outro exemplo também é o emoji. A gente fala emoji. Né? Emoji tem a mesma escrita, tem o mesmo sentido, é usado aqui, é usado em países de língua que falam inglês. Então, emoji ou emoji, né, na língua inglesa são também palavras emprestadas, boring words. E também nós temos a aliteração de palavras. A aliteração de palavras acontece quando nós adaptamos determinada palavra à nossa língua, que é o caso de material. Em português nós falamos material, em inglês eles falam material, ou seja,
Além de ser um cognato, material entra também como uma aliteração, porque é a mesma escrita, é um cognato perfeito, tá? Porém só muda aí a pronúncia, porque a diferença de regiões aí, né? De sotaque. Tá? Então, outro exemplo de aliteração é quando um americano ou qualquer outro estrangeiro de língua inglesa fala o nome do nosso país. Eles falam Brazil. Eles falam Brazil, escrevem Brasil com Z. Porém, nós, brasileiros que falamos português, nós falamos Brasil e escrevemos Brasil com S. Então, esse Brazil sofreu o processo de aliteração, ou seja, adaptaram a palavra Brasil àquela região, aquele idioma de origem. Tá? Então, a aliteração é quando nós adaptamos. Um outro exemplo de aliteração é a palavra Londres, por exemplo. Nós falamos Londres, nós adaptamos London à nossa língua, Londres. Porém, em língua inglesa, eles falam London. Tá? Então, nós pegamos a palavra e adaptamos, aliteramos a nossa língua. Tá? Então, a aliteração é quando há uma adaptação de palavras para determinado idioma. Brasil aqui, Brasil lá. Material aqui, material lá. Londres aqui, London lá. Tá? México aqui, Mexico lá. Então, esse é o processo de aliteração. Eu vou deixar um exercício para vocês sobre tudo isso que eu falei aqui agora. Eu vou deixar aqui na página mesmo. Respondam. Amanhã eu gravo uma aula corrigindo esse exercício. E aí nós continuaremos com o livro. Tá? Nós terminaremos as atividades que faltam. E aí entraremos com adjective clauses and participle as adjectives, ok? Então é isso, respondam a chamada, façam um exercício, qualquer dúvida me procurem, amanhã eu posto a correção do exercício e nós continuaremos com o livro, tá? Qualquer dúvida me procurem, é isso, beijo, abraço a todos, até mais.